Olá, sejam todos bem-vindos no estudo da termoquímica. Nós já estudamos nesse assunto a primeira parte, que são os cálculos de ΔH usando a lei de Hess, cujo significado é este. Vamos rever aqui, ó. Digamos que eu tenha uma reação genérica que vai de A até C. E ele pede para você calcular o ΔH da reação que vai do reagente genérico A até o reagente genérico C. Sendo que ele te dá duas equações genéricas também com os respectivos valores do ΔH. Ele diz que da reação de A até B, o ΔH fornecido é ΔH1, e de B até C, o ΔH fornecido chama-se ΔH2. Ora, se ele te dá o valor desse intervalo de A até B e te dá o valor do intervalo de B até C, como calcula o intervalo maior? Aí fica fácil, né? Muito fácil. Para calcular o intervalo maior, o que eu faço? Eu somo os intervalos menores. Então, para calcular o ΔH da reação global, eu somo o ΔH da primeira etapa mais o ΔH da segunda etapa. Isso aqui é exatamente o significado da lei de Hess. Para calcular o ΔH de uma reação, basta eu somar o ΔH das reações intermediárias. Mas não basta somente somar o ΔH, né? Eu tenho que somar as equações de modo que o resultado da soma forneça a equação principal. Esse treino nós já fizemos na última aula, que foi exatamente sobre isso o que treinamos, né? Hoje nós vamos fazer os cálculos de ΔH usando a entalpia de formação. São três maneiras de fazer o cálculo do ΔH. Existe o calor de formação, energia de ligação e a lei de Hess. A energia de ligação nós vamos estudar na próxima semana. Na entalpia de formação, digamos que eu tenha esta reação genérica, XA mais YB, dando ZC e WD. O X, o Y, o Z e o W são os coeficientes estequiométricos dessa reação. E para calcularmos isso, aí o exercício fornece para vocês a entalpia de formação da substância a energia individual, né, para formá-la. Ele fornece a entalpia de formação da substância B. Ele fornece a entalpia de formação da substância C. E também ele vai dar a entalpia de formação da substância D. Todos esses valores são fornecidos no enunciado. A seguir, lembrando a todos que aqui do lado esquerdo da seta eu tenho os reagentes e aqui do lado direito da seta eu tenho os produtos. Se eu tenho as energias, as entalpias individuais de todos os reagentes e os produtos, agora ficou fácil. Para calcular o ΔH, eu faço o seguinte cálculo: somatória da entalpia dos produtos menos somatória da entalpia dos reagentes. O delta, a variação é final menos inicial, produto menos reagentes, certo? Aí eu já tenho todos os valores individuais, aí é só eu substituir na equação e calcular o ΔH, tá? Então, aqui não tenho valores numéricos por enquanto, apenas genéricos, para você ter uma ideia geral
como isso funciona, mas tendo os valores fornecidos no enunciado, então a somatória da entalpia dos produtos, então você coloca aqui, ó, o Z, que é o número de mols do C, vezes a sua entalpia de formação, mais o W, que é o número de mols, vezes a entalpia de formação da substância D. Essa é a soma da entalpia dos produtos, menos a soma da entalpia dos reagentes, que é X vezes a entalpia de formação da substância A, mais Y vezes a entalpia de formação da substância B. Aí no exercício, como eu falei, aqui são valores numéricos, né, que eu vou substituir na equação e fazer o cálculo. Eu quero apenas, antes de finalizar esse raciocínio, colocar uma observação que diz o seguinte: substâncias simples do estado padrão da termoquímica o estado padrão da termoquímica levando em consideração a temperatura ambiente de 25 graus Celsius e a pressão atmosférica do nível do mar, 1 atmosfera. Essas substâncias simples do estado padrão da termoquímica possuem, por convenção, a entalpia de formação igual a zero. Muito bem, agora eu vou te apresentar quais são essas substâncias simples do estado padrão da termoquímica que possuem entalpia igual a zero. Substâncias simples que têm átomos iguais, ó, H2, N2, tá? As formas alotrópicas mais estáveis, o oxigênio comum, o carbono, grafite, que mais? O enxofre rômbico, que mais? O fósforo vermelho, os metais que na temperatura ambiente são sólidos, tá? Que mais? Bom, os metais são sólidos a 25 graus, né? Exceto o mercúrio, que é líquido, né? Então, de modo geral, sim, eu vou citar também os halogênios, que aparecem muito, né? Na temperatura ambiente, os halogênios que eu tenho são flúor, que é gasoso, o cloro, que também é gasoso, o bromo, que a temperatura ambiente é líquido, e o iodo é sólido. Então, estas são as chamadas substâncias simples que constituem o estado padrão da termoquímica, que, por convenção, todos eles possuem entalpia igual a zero. Tá? Às vezes, o enunciado ele não fornece essas entalpias de formação nos dados. Aí é só você lembrar, putz, isso daí é substância simples. E por ser substância simples, na temperatura de 25 graus de pressão de 1 atm, a entalpia deles vale zero. Isso é importante, podem anotar, por favor, no caderno e deixar isso aí anotado, que você vai precisar dessa informação no momento oportuno. Agora vamos preparar e resolver um exercício extra aplicando o conceito da entalpia de formação. Observem a resolução. Aqui está. Calcular o ΔH de combustão do etanol. E para calcular o ΔH de combustão, ele forneceu as entalpias de formação do etanol, do gás carbônico e da água.
Bom, primeiro passo, o aluno tem que montar a equação de combustão. Lembrando que combustão é uma queima, e para uma substância queimar, ela tem que reagir com o oxigênio do ar. E os produtos da combustão completa de um combustível que tem carbono e hidrogênio na fórmula são sempre gás carbônico e água. E ele pede para calcularmos o ΔH dessa reação. Bom, mas antes de calcularmos esse ΔH, vamos balancear primeiro a equação, porque ela não está balanceada. E esse ΔH, a unidade aqui, vejamos, é quilocalorias, então a unidade aqui também será quilocalorias pelo padrão, que é por mol. Quer dizer que a substância que vai ser queimada, que é o etanol, tem que queimar 1 mol dele, obrigatoriamente. Por isso que é quilocalorias por mol. Agora vamos balancear 2 átomos de carbono nos reagentes. Eu tenho 2 átomos de carbono nos produtos. 5 mais 1, 6 átomos de hidrogênio nos reagentes. Vai dar 6 átomos de hidrogênio nos produtos. 3 vezes 2 deu 6. E agora os átomos de oxigênio. 2 vezes 2 deu 4. 4 com mais 3 aqui deu 7. 7 átomos de oxigênio nos produtos, 7 átomos de oxigênio nos reagentes. Só que aqui já tem 1, ó, não posso esquecer de contar esse aqui. Ó. 7 menos 1, então faltam 6, né? Então fechou aqui. Ó. 3 vezes 2 deu 6, com mais 1 deu 7. Ótimo. Agora, como eu faço para calcular o ΔH dessa reação? Ele forneceu as entalpias de formação, que são as energias individuais para formar cada substância. O do etanol, o ΔH para formar nele é menos 66 quilocalorias por mol. O gás carbônico é igual a menos 94 quilocalorias por mol. Mas notem que eu tenho 2 mols aqui, né? Então não posso esquecer de multiplicar isso por 2. E da água também tem. O calor de formação da água é menos 68 quilocalorias por mol. Mas como aqui eu tenho 3 mols, notem, então eu pego e multiplico isso por 3. Puxa, o oxigênio ele não deu? Pô, será que ele esqueceu? Quanto que é a entalpia de formação do oxigênio? Ah, tá. Voltando aqui. Substâncias simples, no estado padrão da termoquímica, a temperatura de 25 graus Celsius em uma atmosfera de pressão possui por convenção entalpia igual a 0. Nitrogênio, hidrogênio, olha lá, oxigênio, possuem por convenção entalpia igual a 0. Então vamos colocar aqui, ó, a entalpia de formação do oxigênio é igual a 0. Antes de substituirmos tudo isso na fórmula, lembrando que do lado esquerdo da seta tem os reagentes e do lado direito da seta tem os produtos, vamos calcular o total aqui, ó, da somatória já. Já vamos colocar direto a somatória na equação, para não errarmos as contas, que é bastante comum o aluno errar as contas. Para você ter uma ideia, um exercício desse numa sala de uns 20 alunos, pelo menos uns 8 resultados diferentes aparecem. É incrível como alguns detalhes passam despercebidos. Então, quando o aluno faz esse procedimento de já obter a somatória e substituir a somatória, esse índice de erro cai abruptamente, tá? Cai muito. Então vamos lá. Vamos ver quanto dá essa somatória do lado esquerdo. Bom, aqui dá menos 66, né? Mais 0 dá menos 66. Essa aqui é a somatória da entalpia de formação dos reagentes. Aqui vamos multiplicar. Vamos achar minha calculadora aqui, ó. Já achei. Então fica 94 vezes 2 dá menos 188.
68 vezes 3 dá menos 204. Agora eu vou pegar e vou somar isso aqui, porque isso ainda não é a somatória. 204 mais 188 deu menos 392. Agora sim, isso aqui é a somatória da entalpia dos produtos. Pronto, agora vai ficar fácil. ΔH é igual à somatória da entalpia dos produtos menos a somatória da entalpia dos reagentes. Sempre que no exercício os dados fornecidos forem entalpia de formação, aí você faz o exercício desta maneira: final menos inicial, produto menos reagente. Sempre, sempre. Então, substituindo aqui, a entalpia dos produtos está aqui, já está prontinho. Menos 392, o menos é o da fórmula, e a entalpia dos reagentes é menos 66. Cuidado que tem esse menos aqui na frente e eu tenho que multiplicar ele, tá? Então, o ΔH final é menos 392, menos vezes menos, mais 66. Agora eu pego o sinal do maior e subtraio. ΔH final menos 326, a unidade aqui é quilocaloria por mol, certo? Então, eu tenho aqui para mostrar para vocês um exercício de aplicação do cálculo do ΔH usando o calor de formação. Agora vamos fazer mais exercícios relacionados a esse tópico na apostila. Agora vamos fazer em seguida os exercícios da apostila. E na próxima aula nós vamos estudar o terceiro cálculo do ΔH, que é a partir das energias de ligação. Até breve, então. Muito obrigado pela atenção.